Agora é o Evangelho de Jesus, é esse Evangelho que, meu Deus, eu não me canso de expor, de explicar. É meu grande prazer, é meu grande privilégio, é minha alegria, é minha exultação espiritual, é minha certeza de transcendência absoluta, é minha glória, é meu galardão, é minha vitória, é a única filosofia da minha existência, é o eixo central, é o pelourinho da graça e da salvação, a qual eu não estou preso, estou vinculado para a minha segurança, é minha âncora eterna, é o Evangelho. E hoje você vê aí o tanto tema quanto o texto, que o Braulio deve estar mostrando aí para você, o que você quer, o Monte Sinai ou o Monte Calvário? E o texto está em Hebreus 12. Foi um texto que eu li ontem por sugestão de uma pessoa. Na hora das perguntas e respostas, alguém me perguntou pelo texto de Romanos 12. Eu falei uns 3 minutos, mas me deu vontade de explicar um pouco mais para quem possa ter essa dúvida, e mais do que isso, explicar um pouco mais, porque nos nossos dias a gente está vivendo um tempo exatamente parecido com aquele tempo no qual a carta, a epístola aos Hebreus foi escrita. Que tempo é esse? Foi um tempo de gente voltando atrás. Entendeu? Gente voltando atrás. É esse negócio de gente voltando atrás que nós temos para todo lado entre nós nos dias de hoje. Gente voltando atrás. Voltando como? Aqui na carta aos Hebreus, eles estão voltando atrás em todos os sentidos. Alguns estão achando que anjos são mais elevados que Jesus. Alguns acham que Moisés é maior que Jesus, que o Monte Sinai tem mais força espiritual do que o Monte Calvário, da cruz de Jesus, o Gólgota, do grito está consumado. É gente voltando atrás para a lei de Moisés, gente voltando atrás para as importâncias do sacerdócio dos levitas, como a gente tem aqui entre nós verdadeiros ministérios de levitas, que são os que adoram por nós na presença de Deus. E gente voltando atrás para as bandeiras de Israel no culto, gente voltando atrás porque não conseguem assumir a sua identidade de vira-latas, comprados e lavados pelo sangue de Jesus. Todo mundo quer ser judeu, quer ser de Jerusalém, quer ter DNA de Abraão. Eles ficaram crentes na carne e não no espírito, porque a minha filiação a Abraão é espiritual, é apenas segundo a fé em Jesus, em quem ele também creu. Como Jesus disse, Abraão viu os meus dias e se regozijou. Eu sou desses que creio na mesma perspectiva, olhando pela fé para Jesus e não para Abraão. É ficar no lugar de Abraão e olhar para Cristo. Não é ficar de onde eu estou, olhar para Abraão ou para Cristo. Abraão nem existe para mim. É dele que eu olho para Cristo. É um pecador olhando para o Salvador. Mas nós estamos num momento de volta atrás. Nós estamos mais parecidos com Israel no deserto, ou Israel no tempo dos juízes, aonde se diz que cada um fazia o que bem entendia, o que vinha na cabeça,
daquele grupo, daquela tribo, daquele clã, daquela denominação religiosa. Cada qual fazia o que passava pela cabeça, ninguém tinha referência, estava tudo pulverizado, tudo absolutamente não compreendido. Havia todo tipo de facção, de conflito, de guerra fratricida entre eles. É como a gente encontra entre nós. É muito fogo estranho, é muita falsificação, é muita expressão de faz de conta que é de Deus, mas não é não. É muito culto ao maná que cai, e culto nenhum ao Deus provedor da vida. Nós estamos nessa, voltando atrás, voltando, e eu ficaria aqui a manhã inteira dizendo no que estamos voltando atrás, como nós somos iguais, sem falar que a palavra hebreu, como eu repeti ontem pela milésima vez, significa aquele que vai adiante, que cruza fronteiras, que atravessa, que não para, que prossegue, que cresce, que não se deixa bloquear, que não se contenta com nada que não seja o melhor de Deus, abraçando a totalidade da percepção, do conhecimento, do livramento, da graça, do provimento de Deus. Esse é o verdadeiro hebreu, é aquele que não para e diz, aqui chegou, aqui está bom, alcancei a terra prometida. Não, há um descanso, diz o livro de Hebreus, que não é nesse mundo, que é para além daqui, que nos remete para uma caminhada intensa, diária, todo dia, comendo mais da eternidade, se alimentando mais daquilo que o verme não destrói, que o ferrugem não corrói, e que o tempo não murcha, e que os dias não tornam opacos, realidades divinas, eternas, perenes em nós, que é o que o Evangelho oferece. Você compreendeu? Isto dito, eu quero ler aqui para nós, em Hebreus 12, de 13 a 29. Normalmente eu vou lendo e explicando, hoje não, você preste atenção, tá? Amiga querida, meu irmão, irmã, gente boa, meu filhinho, preste atenção no que eu vou ler, com todo o seu melhor ouvido, depois dessa introdução, sabendo que o contexto dessa epístola é isso. Quem escreveu está exortando, dizendo, olhem para frente, o tempo todo ele está dizendo, olhem para Jesus, olhem para Jesus, olhem adiante. Aqui não é o lugar, está para além disso. Olhem para Cristo, o autor e o consumador da fé. Temos um altar que não está aqui, está fora. É nele que nós temos que adorar. É com essa consciência de algo maior e superior que Deus proveu a nosso respeito no Evangelho. Não voltem atrás, andem adiante. Não aceitem nada que empurre vocês para o Velho Testamento, para Moisés, para as leis, para o escrito de dívida, para os mandamentos, para as culpas, para os sacrifícios diários, para os arrependimentos cotidianos, para as angústias perenes que não cessam. Não! Não. Está pago. Está consumado. E aí, sabendo disso, você vai entender bem mais fácil como o verso 13 inicia para nós, nos dizendo, saiamos, pois, vamos ler aqui no capítulo 12, no verso 13, leia comigo, do verso 13 ao verso 29, que nos diz, vamos começar, é verso 18, eu quero começar do verso 18, conserta aí, Braulito, quero começar do verso 18, fica mais direto logo, eu não tenho que fazer explicações adicionais. Diz aqui, ora, diante de tudo que ele falou, não olhem para trás, olhem para frente. Vocês são hebreus, sigam adiante,
cruzem as novas fronteiras, abracem a nova realidade, o novo de Deus, a nova aliança. E ele começa aqui a dizer as coisas novas, as quais atingimos, nas quais chegamos, e em relação às quais devemos perseverar nelas e para além delas. E aqui ele diz: ora, não tendes chegado ao fogo palpável, como lá no Monte Sinai, a montanha trepidando, terremotos, nuvem espessa, fogo ardente, raios, nuvens negras baixas até o chão. Parecia que uma coisa horrorosa, apavorante, uma loucura alienígena de outra dimensão tinha pousado e abraçado o Monte Sinai, que estremecia todo, e Moisés lá em cima e eles aqui embaixo com terror. Ele diz: ora, isso passou, não tendes mais chegado ao fogo palpável, porque lá no deserto era fogo ardendo, queimando. Não temos chegado ao fogo palpável, que se você botar a mão, queima. Não temos chegado ao fogo ardente, como a fornalha de Cedraque, Mesaque e Abidênego. Não temos chegado a esse juízo. Não temos chegado à escuridão, à treva espessa que ninguém enxerga nada adiante, andando no escuro, com medo de tudo, como era o caso deles no deserto, com Moisés, com a lei, com o pânico, com a angústia daquela revelação de medo, de juízo e de condenação. Não temos chegado às trevas ou à tempestade horrível. Não temos. E nem temos chegado tampouco, ele diz, à apavorância do clangor daquelas trombetas entoando de todos os lados aquele som de uma estridência que nos furava os tímpanos e tremia tudo à nossa volta e vibrava os nossos corpos e nos atravessava. Sim, não temos chegado ao som de palavras tais, que são as palavras da lei de Moisés, escritas em tábuas de pedra, palavras de morte, palavras de juízo, palavras de pavor. Não temos chegado a essas palavras, temos chegado às boas novas. Por que vocês estão voltando atrás? Não chegamos, já passamos disso. De palavras tais que quantos a ouviram suplicaram a Moisés que não lhe falasse mais, porque eram mandamentos insuportáveis, ante os quais todos os seres humanos estavam a priori condenados. Ninguém é salvo pela obediência à lei, porque, como diz Paulo, mediante a lei vem a lume toda a natureza do nosso pecado exterior, comportamental, e do nosso pecado subjetivo, interior e existencial. Tudo vem à lume, tudo vem à tona. Essas palavras da condenação suscitam todos os juízos sobre nós e suscitam em nós toda a angústia de mostrar e revelar a própria natureza do nosso descaimento humano,
pois eles já não suportavam o que lhes era ordenado. Cada mandamento era um pavor. E eles diziam, não, não, não. O mandamento era horrível. Dizia até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. O animal que não tinha nada, que não sabia de nada, mas se tocasse ali, seria morto. E eles dizem, meu Deus, até os inocentes totais são mortos se tocarem no lugar da santificação horrenda desse juízo no Monte Sinai. Como nós vamos sobreviver a isso? Na verdade, de tal modo era horrível, preste atenção, de tal modo era horrível o espetáculo, porque imagina só, era um espetáculo, era como se uma nave-mãe enorme, toda envolta em treva, com luzes que eles não conheciam, com ruídos que eles não entendiam, com sons que eles não sabiam o que era, com tremores, com todo tipo de abalos. Era um choque, como se um outro mundo tivesse baixado e eles tivessem visto que eles não suportavam nem a radiação do que dali emanava, muito menos os mandamentos que lhes eram ordenados. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés, o próprio Moisés, você está me entendendo? Disse, sinto-me aterrado, sinto devastado, sinto-me trêmulo, sinto-me sem nenhuma condição de ir adiante. Não dá para mim, é demais, eu me sinto aterrado, eu me sinto trêmulo. Moisés não aguentava o que ele estava vendo. Mas, diferentemente disso, preste atenção, você que fica querendo voltar atrás, seu pastor diz que você tem que obedecer às leis de Moisés, as leis do Levítico, do Deuteronômio, dos Números. Você só ouve mensagem do Velho Testamento, da Arca da Aliança, do fogo de Deus. Ou você dá o dízimo, ou vai ser punido. Ou você frequenta, ou vai ser banido. É tudo assim, horroroso, para todos os lados. E vocês estão aí seguindo a Jesus e ficando doentes da mente, neuróticos, paranoicos, angustiados, aflitos, apavorados, supermedicados, infelizes, preocupados, pensam que podem ser deixados para trás, largados, abandonados, porque Deus é vingativo, porque Deus é apavorante, porque a cara de Deus é treva, é escuridão, é tempestade, é clangor de trombetas, é pânico, é angústia, são palavras de condenação, de medo, de morte. Ou você cumpre à risca o que foi ordenado, ou você pode ter certeza que não cumprindo a risca será arriscado. Então veja, diz, no entanto, contrariamente a como era em Moisés e no Monte Sinai, nós que cremos agora em Cristo, cremos no Evangelho, na palavra, no ensino, na vida e na interpretação das palavras de Jesus pelo próprio modo como Jesus viveu coerentemente o que ele próprio ensinou. Por isso eu aprendo o que Jesus
quis dizer, vendo como Jesus viveu o que ele falou, porque ele não era hipócrita nem esquizofrênico, tudo o que ele falou, ele encarnou, ele é o Verbo encarnado. Então, eu hoje sei o que eu tenho em Cristo. Temos chegado em Cristo ao Monte Sião, que não é aquele montezinho lá de Jerusalém. Não, não tem nada a ver com geografia. Em Cristo, nem é no Monte Gerizim, nem é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar, como Jesus disse à samaritana. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse Monte Sião não é um lugar na terra, esse Monte Sião é uma confiança, como ele representa em toda a Bíblia, ele representa não um lugar para a prática do sionismo, ele representa um estado de confiança, de certeza, de inamovibilidade, de indestrutibilidade. É um lugar que não racha. Temos chegado a essa estabilidade absoluta, é o que ele está dizendo. Temos chegado à cidade do Deus vivo. Não é chegaremos, é temos chegado. Temos chegado, entendeu? Eu já cheguei. Você já chegou? Me diga. Você já chegou? Você já vive no espírito da cidade do Deus vivo? Eu sou um cidadão dela. Eu a habito. E ela não é uma cidade amuralhada como a de Jerusalém, é uma cidade sem muros, livre, porque ele nos libertou do império dos amuralhamentos e das prisões e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, da liberdade, da redenção, da remissão dos pecados, para a porta aberta, que ele disse, eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo, entrará e sairá, e achará liberdade, pastagem. Sim, temos chegado a essa cidade do Deus vivo, onde a experiência com Deus não é a experiência com Deus morto, não é a cidade sagrada de Jerusalém, que só gera guerra, ódio, briga, divisão, facção, raiva, disputa. Meu Deus, é um inferno. A cidade da paz, lá no lugar chamado Israel hoje, há muitos anos, desde o seu início, não produziu sequer 50 anos de paz. Deu errado. É guerra, disputa, cerco, exílio, fome, fratricídio, todo tipo de conflito, divisão, separação, ódio entre os irmãos. Foi isso que aconteceu. Desde a sua fundação até o dia de hoje, o nome é Cidade da Paz e tudo que ela não tem é paz. Nós, no entanto, como disse Paulo em Gálatas 4, não somos filhos da Jerusalém terrena que só gera para a escravidão. Leia em Gálatas 4. Você que cultua Israel, Jerusalém, pedrinha sagrada, é fetichista, pare com isso. Lá em Gálatas, leia Paulo dizendo, essa cidade de Jerusalém não é o lugar da referência, a nossa Jerusalém é superior, é celestial, essa aqui só gera para a morte, é lugar de escatologia, de conflito, é Armagedon contínuo. Nós, no entanto, saímos do cristianismo, saímos da cidade de Jerusalém, saímos dessas promessas que não se cumpriram. Assim como eu disse ontem,
que o cristianismo é uma mentira, é uma falácia, e que ele nunca apresentou nenhum tempo de refrigério, em momento algum, nem antes do século XVII, quando ele não tinha sido, do século IV, desculpem, quando ele não tinha sido ainda criado, nem antes disso. Eles jamais provaram essa chamada Era de Ouro, Era Áurea. Nem aqui os judeus. Eles só experimentaram em Jerusalém calamidade, morte e guerra contra os estandartes estrangeiros. Nós, no entanto, passamos dessa. E temos chegado à cidade do Deus vivo, que é uma cidade que já me habita. Toda vez que eu digo assim na terra como nos céus, toda vez que eu digo venha o teu reino, eu invoco a cidade do Deus vivo, a Jerusalém do amor, da justiça, das portas abertas em todas as direções, onde os valores são invertidos, os significados são invertidos. É um lugar sem teto, sem domo, onde não há nada se interpondo entre Deus e os homens. Cada dos homens para Deus. A luz é de Deus para os homens o dia inteiro, o tempo todo, dioturnamente. É a cidade do Deus vivo, como diz Apocalipse 21, 22, falando e entendendo aquilo como uma metáfora que já pode se tornar realidade hoje, agora. Eu sou habitado pela cidade do Deus vivo, eu tenho chegado a esse lugar, eu não chegarei, eu já cheguei, eu já vivo nele, eu experimento, é o reino de Deus, não é o reino de um presidente, nem de um rei, nem de um imperador, como nos dias da Epístola aos Hebreus, não. Eu estou debaixo de referências superioríssimas à lei de Moisés, à própria Constituição desse país, ou aos regimes estabelecidos. Eu faço parte de uma colônia celestial na Terra e já sou habitado pela maquete viva da cidade do Deus vivo. A Jerusalém celestial já me habita. Eu também já vivo cercado, preste atenção, já vivo cercado por incontáveis hostes de anjos. Você não vê. Eu posso até não enxergar, mas eu estou cercado por incontáveis hostes de anjos. Como disse Eliseu ao seu servo Geazi, quando os sírios foram prendê-lo, e ele olhou, Geazi apavorado, vendo aqueles desertos dos sírios, cercando todas as montanhas à volta da casa de Eliseu. Isso há quase 3.000 anos atrás. E aí Geazi entra, chama Eliseu e diz: olha, a gente está perdido, os sírios vieram e nos cercaram, porque eles sabem que você que diz para o rei de Israel aonde eles vão estar. Por causa desse teu GPS espiritual, você enxerga tudo, localiza tudo. Eles vieram te matar, estão aí, milhares. Aí Eliseu saiu, abriu a porta, olhou para fora e falou: ó Senhor, abre os olhos de Geazi para que ele veja que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Abre-lhe os olhos para que ele veja que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E abriu o Senhor os olhos de Geazi, e ele viu as carruagens de fogo, os seus cavaleiros de fogo, aquelas hostes estranhas que não eram desse mundo,
aqueles aparatos de luz cercando os exércitos da Síria, aqueles entes, para a linguagem humana, alienígena, para além do terreno, portanto, extraterrestres, cercando as milícias da Síria, que ficaram impotentes diante da glória daquela superioridade. E diz aqui o escritor de Hebreus, nós temos chegado a isso. As incontáveis hostes, milícias de anjos. Sim, nós temos chegado, ele diz, à universal Assembleia dos Santos. Nós chegaremos, já chegamos. Como Paulo diz, nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tudo que é de Cristo Jesus não será meu, já é meu. Eu não serei herdeiro, eu já sou herdeiro de todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Já está atualizado, já está realizado, já está existencializado, já está instilado, já está absolutamente marcado em mim e fundado em mim, com seu espigão em mim, inarrancavelmente plantado em mim. Eu já estou aí. Quem crê de verdade já chegou, já tem essa segurança, já olha em volta e não vê só como ontem à noite eu vendo as notícias. Falei para minha mulher, se a gente ficar olhando só para o fato de que o Brasil, por exemplo, andou para trás, a gente está agora no meio de uma fome que já estava vencida desde o final do governo Fernando Henrique Cardoso, quando o Brasil começou a atingir estado de segurança alimentar. Aí logo depois veio o governo seguinte, que foi do Lula. Nós entramos no estado de segurança alimentar, o Brasil foi emancipado. Deixou de ser uma nação que figurava no rol da pobreza, para entrar no rol do desenvolvimento. Agora as estatísticas mostram que a gente voltou mais de 20 anos no tempo. Nunca tivemos tanta pobreza no Brasil nos últimos 25 anos quanto agora. É um negócio horroroso. E mais, o diagnóstico é que a culpa não é da pandemia, é da desigualdade aumentada e crescente. Imagina, se eu fosse buscar as minhas esperanças no chão desse mundo e dessa terra. Um cara como eu, com as minhas sensibilidades, eu não teria aguentado. Eu estou aqui porque eu não vivo ancorado no chão desse mundo. Eu estou disposto a atravessar todas as guerras, todas as desgraças, todas as misérias, todas as fomes, tudo que venha, perseverando na fé, porque eu já cheguei à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, as incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia. Eu já faço parte dessa comunidade dos que já estão vendo. Eu faço parte dessa igreja transdimensional, que inclui os que aqui estão e os que aqui já foram. Essa Assembleia Universal, feita de homens e de anjos e de todas as criaturas conscientes do universo. É aí que eu já estou. A igreja, já cheguei à igreja, eu sou parte da igreja dos primogênitos arrolados nos céus, dos que já foram tirados pelo sangue de Jesus
do juízo. É uma imagem daquele juízo lá do Egito, passando, matando os primogênitos. Eu já cheguei à igreja dos primogênitos. Eu carrego sobre mim o sangue do Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Não carrego culpas nem medos de nenhuma natureza. Pode passar o juízo que passe, não me atingirá, mal nenhuma chegará à tua casa, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. E eu tenho chegado, ele diz aqui, temos chegado a Deus. A Deus. Não porque fizemos uma escada, uma ponte para Deus, mas porque Deus fez a ponte para nós. Em Cristo. Ele encarnou. Ele foi apalpado e visto. Ele falou. Ele suou. Ele chorou. Ele amou. Ele gargalhou. Ele sorriu. Ele mostrou a humanidade plena. Ele mostrou como o homem pode ser e como Deus é. Quem quiser saber como é o caráter de Deus, olhe para Jesus. Quem quiser saber como o homem pode ser, olhe para Jesus. Ele é a plenitude do homem e é a plenitude revelada de Deus aos humanos. Temos chegado a Deus. Que coisa maravilhosa. Não vamos chegar, temos chegado. Já chegamos a Deus, o juiz de todos. E temos chegado aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Já entramos nessa assembleia onde toda a mácula foi deixada para trás. Eu já estou vestido de vestes de luz em Cristo Jesus pela fé. Você não enxerga porque é cego, mas as forças, as dimensões e as inteligências espirituais que estão me vendo proclamar com essa ousadia o que eu estou dizendo, estão afirmando e dizendo amém. É verdade, Caio. Tu já chegaste aqui conosco, tu és parte desse benefício eterno, dessa santificação que alcançou o espírito dos justos aperfeiçoados em Cristo. Sim, temos chegado a Jesus, não a Moisés, nem ao anjo Gabriel, ao arcanjo Miguel, não, nem a um apóstolo, a um pastor, nem ao ministério, não, é Jesus. Temos chegado a Jesus, não é a Paulo, não é a Pedro, não é ao teu pastor, nem é ao teu falso apóstolo, nem é ao teu coletor de impostos religiosos, não. Temos chegado a Jesus, o mediador da nova aliança, que não é a antiga, da lei, da morte, da culpa, do tremor, do temor, do Monte Sinai, dos pavores já descritos hoje aqui, não. Temos chegado a Jesus, mediador da nova aliança, aliança já feita, consumada, fechada no seu sangue, onde tudo está consumado e pago, não há mais nenhuma dívida, porque o escrito de dívida que havia contra nós foi rasgado e pregado na cruz. Chegamos aí, ao lugar da não culpa, da justificação absoluta pela fé, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. É aí que eu estou, sob o sangue de Cristo. Que força no céu, da terra, debaixo da terra, ou em qualquer dimensão, me molestará, estando eu sob o sangue do Cordeiro imolado antes da fundação do mundo? Quem intentará qualquer coisa contra mim? Quem? Não existe no universo. E a minha certeza, a minha força, vem dessa convicção. Sim, meu irmão, minha irmã,
Meus queridinhos da alma, tende cuidado. Não recuseis a palavra que vocês estão ouvindo. Não recusem isso. Tem muita gente recusando. Tem muita gente querendo voltar atrás, como o Brasil, querendo ir para o estado de fome, querendo perder não a segurança alimentar, mas a segurança espiritual para sempre. Tomem cuidado. Não recusem ao Evangelho, a palavra que está sendo ensinada. Creiam nela, não arranjem desculpa para descrer. Pois, se não escaparam, preste bem atenção agora aqui, você juntinho de mim, preste bem atenção, se não escaparam, diz ele aqui, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia, que era Moisés, os advertia sobre a terra de maneira temporária, passageira, finita, muito menos nós, que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Nós nos desviamos, somos desviados do Evangelho, desviados da cruz, desviados da força, do fator, do poder da ressurreição, desviados do selo do Espírito Santo, dos dons genuínos, do fogo santo, não do fogo estranho, dos dons genuínos do Espírito de Deus, da palavra do Evangelho, da qual nos desviamos, seguindo mandamentos de homens, ideologias de homens, desviados. Ora, se aqueles que ouviam a advertência de Moisés e não creram, receberam o seu próprio juízo, quanto mais nós, que estamos sendo advertidos hoje por aquele que dos céus nos fala. Essa palavra da verdade que apenas me atravessa, mas que vem dos escaninhos da eternidade. Para quem quiser crer, ouvir, tomar posse e abraçar. Como é que você vai brincar se aqueles que no passado não escaparam dos juízos temporais, quanto mais nós que estamos brincando de nos desviar das promessas eternas. Ora, aquele cuja voz abalou um dia a terra e tremeu tudo, como a gente já leu aqui no Monte Sinai, agora, porém, promete, dizendo: ainda uma vez por todas, eu estou chacoalhando, abalando de novo essa geração, mexendo com vocês mais uma vez. Estou dando uma tremida da palavra, do Espírito, do Evangelho. Estou tremendo não apenas a terra, aqui com você que está me ouvindo agora. Você está ouvindo uma palavra para a qual você pode endurecer o coração, mas tudo em você diz: eu estou ouvindo a palavra de Deus. Tudo em você. Não há ninguém aqui com coragem de dizer: eu estou ouvindo a palavra do engano. Não. Vocês sabem que o que está saindo da minha boca é a palavra eterna. Não tem desculpa para ninguém aqui. Ele está falando e falando de novo, falando na terra para você e falando nos céus, para o testemunho de seres celestiais, de outras dimensões, de outras civilizações que assistem o que está acontecendo entre nós, perplexos, tanto com a grandeza da revelação que habita esse pecadorzinho que sou eu,
como com relação à grandeza da revelação que chega até vocês, embora o coração da maioria se endureça, se feche, fique empedernido e não ouça. Concluindo, ora, esta palavra, ainda uma vez que é usada aqui, eu vou abalar de novo para ver se vocês acordam. Uma vez eu abalei, agora outra vez, mais uma vez. De novo eu estou falando. Significa a remoção dessas coisas abaladas, significa a retirada do Monte Sião, do fogo ardente, da escuridão, das trevas, da tempestade, do clangor de trombetas, dos mandamentos de Moisés apavorantes, cheios de condenação, de pânico, de angústia, de medos, de tremores, de situação, de certeza de juízo. Nós fomos libertos disso tudo e ele diz, olha, mais uma vez eu estou gritando, abalando, estremecendo a consciência de vocês e essa palavra que eu estou dizendo e trazendo quer significar a remoção dessas coisas passadas, abaladas, transitórias, finitas, às quais vocês querem se agarrar ainda. Mas que são coisas que caíram em caducidade, são o Alzheimer da revelação, e vocês estão agarrados com aquilo que não é, que não catapulta vocês para as dimensões superiores. Não, essas coisas foram removidas e, mais uma vez, a tentativa é essa, de ver se vocês entendem, se vocês discernem que elas foram abaladas como tinham sido criadas, para que agora as coisas que não são abaladas permaneçam. Nós não somos mais das coisas que têm prazo de validade. Nós agora somos gente das coisas que não têm prazo de validade, são eternas. Não tem nenhum outro profeta para vir, não tem nenhuma outra revelação para completar, não falta nenhuma outra profecia para esclarecer, não falta nenhum mover para melhorar, não falta nada. Está tudo pronto, dito, feito, consumado. É crer e ficar cheio da vida eterna, cheio dessa força, cheio de um Monte Sião de confiança, cheio dessa família primogênita nos céus, cheio da amizade de anjos. É a isso que eu cheguei. Esse é o privilégio que eu tenho, que você tem, que quem crê tem, mas tem que crer de verdade. Não é essa crençazinha de vocês que não sabe de nada, que se abala com tudo, que não tomou posse de coisa nenhuma. E continuam se agarrando às coisas removíveis, ao invés de se abraçarem àquelas que são permanentes. E as que são permanentes não estão no cristianismo, nem estão na igreja antes do cristianismo. As coisas permanentes estão só em Jesus, no Evangelho, na ressurreição, na pedra angular que os construtores rejeitaram. É aí que está o meu alinhamento. E eu não sou filho do cristianismo, eu sou filho da primeira geração. Eu sou como Pedro, eu sou como Tiago, Tadeu, Judas, todos os que andaram com ele, Maria Madalena, Maria, com Salomé, todas as que andaram com ele, todos os testemunhos de primeira mão. Eu sou chamado para isso, não para ser discípulo de Calvino 2000 anos depois. Eu sou discípulo do testemunho de Maria Madalena no domingo da ressurreição. Cada um de nós é chamado para isto. Nosso chamado é para abraçarmos o Evangelho original,
as coisas que permanecem. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Retenhamos a graça. Tem tanta gente abrindo mão dessa graça, do que já está feito, consumado, para ser tomado posse por nós, em nosso favor, tomar posse. Não abramos mão de nada que já é nosso em Cristo Jesus. Retenhamos a graça. Não deixe ela escapar pelos dedos, como tem gente que se alegrou na graça. Eu conheço. E hoje está todo mundo voltando atrás. Voltando atrás. É uma tragédia. Não retiveram a graça. Voltaram atrás. Deixaram de ser os hebreus, os que andam para frente. Retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável. Você não serve a Deus de modo agradável obedecendo a lei de Moisés, nem as suas novenas. Deus acolhe a sua ignorância. Se você é genuinamente ignorante, realmente não sabe de nada, Deus não leva em consideração os pecados da ignorância. Mas não é o seu caso. Você sabe de tudo. Você tem acesso a tudo que você queira. Você só abriu mão. Você só não reteve a graça. Você só preferiu tábuas de pedra de aparente concreção em troca das tábuas invisíveis, cujo mandamento de amor e obediência a Deus está inscrito no meu coração e pode estar no seu também. É por essa graça que eu sirvo a Deus de modo agradável, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, prestando esse culto racional que eu estou prestando agora, com a minha razão falando as insondáveis riquezas da glória de Cristo Jesus, retendo a graça e servindo a Deus de modo agradável, com reverência, com santo temor, sabendo que o nosso Deus é fogo consumidor. Ele é o Deus da graça. E graças a Deus ele é fogo consumidor, porque eu me jogo nele. E na graça eu sou protegido. Mas todo o lixo que compõe o meu self, o meu eu falso, as minhas vaidades, as minhas mentiras, as minhas ilusões, os meus auto-enganos, as minhas construções fantasiosas, as minhas arrogâncias, as minhas justiças próprias, o meu santaradismo, todas essas coisas são queimadas pelo fogo que consome a minha idiotice. E na graça fico só eu, o eu verdadeiro, esse eu que já penetrou a Assembleia Celestial, que já faz parte da Assembleia dos Justos aperfeiçoados em glória. Fico só eu e o resto é queimado. Todas as minhas falsas esperanças, as minhas teologias, as minhas doutrinações, os meus ídolos de conhecimento, de academia, de pretensão religiosa, de falso moralismo, de falsa santidade, de hipocrisia,
de aparência. Tudo isso é queimado por esse Deus que é fogo consumidor. Fica só a graça na qual eu estou involucrado, sendo santificado todo dia, porque o meu Deus é fogo consumidor em meu favor quando eu estou involucrado na graça. Esse fogo queima o que me destrói e purifica o que me projeta para a eternidade e o que faz de mim um ser humano mais humano do que eu jamais pensei que seria na minha existência. Jesus, essa é uma palavra singela, falada há 2000 anos, mas que precisa ser explicada, repetida toda outra vez, porque está totalmente esquecida, como aquele livro perdido no templo. Assim, essa palavra perdida no meio do cristianismo, no meio das chamadas igrejas, que são tudo menos igrejas do Deus vivo, perdidas no meio dessa geração que cultua sistemas, modos de operação, mecânicas de prosperidade, cheia de fetiches praticados em nome de Deus e de Jesus, mas que são cegos, ignorantes, apavorados ao pé dos tremores e pavores do Monte Sinai, com medo de morrer, com medo de juízo, com medo de serem deixados, com medo de tudo. É um Deus que só apavora. Por favor, ajuda todo aquele que me ouviu e que me ouvir com sinceridade a entender e a reter a graça, a não abrir mão dessa consciência e a aproveitá-la em plenitude, para que mesmo vivendo neste mundo de morte e de perversidade, nós já estejamos habitados pelo padrão das coisas celestiais, já sejamos cidadãos dessa nova Jerusalém, buscando as coisas lá do alto, aonde Cristo vive, e de onde vem a vida que alimenta o nosso ser com o poder dessa esperança energizada pelo Espírito Santo, que me capacita a atravessar a treva da humanidade, sem medo de nada nem de ninguém, porque eu já tenho chegado aos lugares e às posições e às dimensões inabaláveis em Cristo Jesus. Amém, e amém, e amém.